Eu me desafiei a parar de reclamar, falhei, mas o que eu aprendi mudou completamente a minha vida. É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje e também vou te dar bons motivos para que você se torne uma pessoa muito mais grata. Mas de onde veio a ideia desse desafio? Isso surgiu porque um belo dia eu estava com a minha noiva no carro, estava dirigindo e a gente estava conversando e ela olhou para mim e disse o seguinte: o que está acontecendo com você? Você reclama de tudo o tempo inteiro, você não era assim. Depois que ela falou isso, eu levantei uma bandeira na minha mente e pensei comigo: caramba, tem alguma coisa errada, eu preciso entender o que é que está acontecendo. Foi então que eu comecei a prestar mais atenção nos meus dias e eu percebi que eu realmente estava reclamando de tudo, de coisas pequenas eu ia lá e reclamava. E eu decidi que eu precisava mudar isso. Foi então que eu comecei a ler sobre gratidão, comecei a pesquisar melhor e eu encontrei um livro chamado Um Dia Sem Reclamar. Esse livro abriu a minha mente para muitas coisas. Foi então que eu decidi criar um desafio para ficar não um dia sem reclamar, mas 10 dias sem reclamar. Falei, eu consigo ficar sem reclamar, não é possível que ser grato seja tão difícil assim. No primeiro dia, o que aconteceu? Frente a algo que não saía como eu queria, ou frente a algo que me incomodava, que eu não era de acordo, quando eu ia reclamar, eu lembrava, não posso reclamar sobre isso. Mas eu também não conseguia ser grato de imediato. Eu precisava ficar ruminando aquilo na minha mente para depois eu conseguir agradecer. Mas eu não conseguia já de imediato tomar uma decisão de não reclamar e sim agradecer. O primeiro dia foi um pouco difícil, mas foi possível. Eu venci o primeiro dia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Marcelo TX, aqui eu falo sobre livros, desafios e desenvolvimento pessoal. Nos outros 4 dias que se seguiram, aconteceu algo impressionante. Frente a um problema, frente a alguma coisa que de costume eu ia reagir reclamando, foi como se frente a um problema abrissem 2 caminhos. O caminho da ingratidão e o caminho da gratidão. Eu comecei a simplesmente não olhar mais para o caminho da ingratidão e já tomar o caminho da gratidão imediatamente. Isso começou a me fazer muito bem. Eu percebi que é muito simples agradecer pelas coisas que acontecem comigo, sejam pequenas, grandes, médias, não importa o tamanho. O que importa é ser grato por tudo. E é uma coisa tão simples, tão fácil de mudar, mas a gente não dá atenção. Nós acabamos não prestando atenção nisso. Pois então, eu decidi ser grato de uma vez por todas e foi algo incrível. Eu senti que quando eu estava em algum lugar, as pessoas sentiam isso em mim, as pessoas começaram a sorrir mais para mim. Eu não sei se as pessoas sorriam mais para mim ou se eu apenas conseguia ver a coisa boa que existia nelas. Eu consegui chegar num nível de pensamento em que tudo parecia ser bom para mim. Eu tinha em muitos momentos a sensação, digamos que o tempo inteiro eu tinha a sensação de que coisas boas estavam vindo para mim, sem que eu precisasse desejar, eu só tinha essa sensação automática. Isso só foi possível porque eu tomei um caminho de simplesmente agradecer, é o caminho mais leve, é o caminho mais gostoso. Pensa comigo. Uma pessoa que só reclama, que é ingrata, que não vê o lado bom das coisas, essa pessoa se torna uma pessoa amarga. Ninguém quer uma pessoa assim do lado, ninguém. Tanto que, um pouco que eu comecei a ser ingrato, a pessoa que vive comigo já, começou a ficar incomodada. Ser ingrato é tudo de ruim que você pode ser, não seja ingrato. Nesses 5 dias, então, eu fui muito feliz, eu me senti com uma energia leve, eu me senti mais conectado com o divino, eu senti que eu me aproximei da divindade, eu senti que eu tomei um caminho de paz, de harmonia, de alegria, onde tudo é muito leve. E é assim que a gente deve viver. Mas, uma coisa que eu aprendi que mudou a minha vida, esses 5 dias de gratidão foram extremamente importantes, mas o que realmente foi a chave, o que mudou a minha vida foi entender algo interessante. Aconteceu algo muito difícil e de enfrentar para mim. E eu não consegui romper a barreira da ingratidão. E eu fui ingrato, eu reclamei muito, eu fiquei estressado. E como uma onda, eu comecei a surfar a onda da ingratidão e tudo ali era ruim, tudo era complicado, tudo era chato, nada era legal. Eu vivi os outros dias de maneira amarga, de maneira estressada e eu comecei a pensar sobre isso. Por que é que eu saí do que era bom
e fui porque era ruim. O que aconteceu aqui? Eu percebi que todas as vezes que nós decidimos fazer uma mudança positiva na nossa vida, todas as vezes que você quiser sair de algo ruim e se direcionar para o bom, vai ter uma barreira entre esses dois. Imagina uma parede chamada prova final. Deus vai te colocar à prova e ele vai falar: será que você é isso tudo mesmo? Será que você está pronto para viver algo 100% bom, algo puro? Para você viver isso, vai chegar uma prova. E quando chega essa prova, você tem que estar atento, porque ou você vai quebrar essa parede, ou você vai simplesmente deixar essa parede ali e vai ficar batendo nela, batendo, batendo. Você não vai ultrapassar essa parede e você vai desistir. E você vai precisar então passar por muitos processos novamente para que você consiga chegar na barreira do que é bom, do que é grato. Pois eu entendi isso e decidi que eu não vou ser mais uma pessoa ingrata. Eu decidi que por mais difícil que seja a situação, eu vou encontrar uma solução, porque frente a tudo que é complicado, frente a todo problema que nós tivemos, vai existir dois caminhos. Em tudo existe uma dualidade, em tudo existe o bom e o mal. Cabe a nós, seres pensantes e inteligentes, escolhermos o lado bom e não o lado ruim. E quando você é simplesmente ingrato, ou quando você simplesmente reclama, você está escolhendo o lado ruim. Escolha de primeira o lado bom. Quando você começar a fazer isso, sem que você perceba, vai acontecer uma prova final para te testar. E essa prova final foi a coisa mais interessante e a coisa mais importante que eu aprendi. Isso mudou a minha vida. Eu agora compreendo que sempre que eu estiver próximo a ir para um novo nível de coisas boas, de coisas grandes, positivas, vai existir uma prova final. E essa prova final, ela vai te testar, ela vai fazer você pensar, você talvez escolher um caminho que é difícil de escolher, mas fique atento a isso. Essa foi a coisa mais interessante e importante que eu aprendi sobre ser grato. A gratidão me mostrou não só, ser grato não me mostrou só o lado da gratidão, mas me mostrou uma experiência de vida que eu agora entendo ela como eu nunca entendia antes. Eu vou ler uma pequena parte do livro para você, que é uma mensagem que eu gostei muito. Olha que interessante. Devemos ser gratos pelo tempo presente. É ilusório adiar a gratidão para um tempo futuro indeterminado. É inútil carregar o passado de reclamações e ressentimentos. Devemos aprender a viver no presente. A vida está acontecendo agora. Caminharemos adiante com gratidão ou não. Vamos envelhecer amargurados ou vamos nos tornar cada vez mais gratos como uma criança? Afinal, somos cada vez mais jovens nas fotografias. Como diz a poeta Ana Martins Marques, ou seja, o tempo passará de qualquer maneira, portanto é importante lembrar hoje que a vida é um dom gratuito que nos foi concedido sem que por ela pedíssemos e sem que ela tivéssemos direito. E por isso só podemos ser agradecidos, mas só podemos fazer isso nos concentrando no que temos, não no que nos falta. Ser grato vai fazer você viver no presente. Ser grato vai fazer você ser feliz com o que você tem. Ser grato vai fazer com que você não viva no futuro. Se você não vive pensando ou preocupado com o futuro, você deixa de ser uma pessoa ansiosa. Se você deixa de ser uma pessoa ansiosa, você passa a ser uma pessoa mais feliz, pessoa que literalmente consegue aproveitar cada momento. Não fique preocupado com o que vai acontecer, com o que aconteceu. Apenas se preocupe com o teu presente. Falar parece fácil, certo? Mas eu não estou só falando. Eu estou realmente buscando fazer isso e eu comprovei e por isso eu estou aqui fazendo esse vídeo para te incentivar e para te dizer: viva o teu presente, não se preocupe com tudo que está acontecendo à sua volta, não se preocupe demais, apenas escolha o que você está vivendo agora. Afinal de contas, nós somos cada vez mais jovens nas fotos. Olha que coisa interessante que essa poeta disse. Nós somos cada vez mais jovens nas fotografias, ou seja, o tempo vai passar de qualquer maneira. Pensa sobre isso. Eu espero de verdade que você tenha entendido a mensagem. E se você ficou comigo até aqui, não esquece de deixar seu comentário, se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Seja grato, essa é a mensagem que eu deixo para você. Um grande abraço e eu espero te ver nos próximos vídeos.